Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe de uma forma maravilhosa, Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje eu quero deixar algo da parte de Deus, que se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo. O capítulo é o último capítulo, de número 4, versos de número 14 e 15. Paulo escreve a Timóteo dizendo: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Bom, meus irmãos, aqui nós temos conselhos paulinos ao jovem pastor Timóteo, que de agora em diante estaria encarregado de supervisionar, de pastorear as igrejas da região da Ásia Menor, especificamente a igreja de Éfeso. Paulo está se despedindo do seu amigo, do seu filho na fé, do jovem Timóteo. E Paulo, ele deixa alguns conselhos importantes para que Timóteo venha triunfar, vencer as dificuldades ministeriais, sofrer as aflições do evangelho. E Paulo vai citar algumas pessoas por nome. Algumas pessoas Paulo nomeia de forma positiva. Você vai ver a exemplo de Tíquico, de Marcos, Trófimo, Tito, Segundo e vários outros que Paulo cita de forma positiva. E também você vai ver Paulo citando alguns nomes de forma negativa, como no caso de Demas, que o desamparou no seu pior momento, amando o presente século, foi para Tessalônica. E Paulo também vai citar o nome de um homem, de uma figura bastante interessante, chamado Alexandre. Esse nome Alexandre era um nome bem comum na época de Paulo, e a função que ele exercia, o latoeiro, ele trabalhava com ferro, com bronze, com cobre. Ele era um ferreiro. Também era uma profissão comum na época de Paulo. E este Alexandre causou-lhe muitos males. Paulo entrega nas mãos de Deus a justiça divina, dizendo: o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Paulo aqui não tinha um espírito vingativo, mas entregava a justiça àquele a quem de fato é justo, é juiz e é vingador, a Deus. E Paulo vai aconselhar Timóteo: tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. A identidade desse Alexandre é incerta. Há algumas suposições. Por exemplo, há a alegação de que esse Alexandre é o mesmo Alexandre da primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, verso 20, aonde Paulo vai dizer que entregou um certo Alexandre a Satanás, para que ele não aprendesse a blasfemar. Veja só que Paulo chegou a um ponto de excomungar esse Alexandre, porque ele estava blasfemando, estava pregando heresia. O ensino dele era uma blasfêmia para Deus. Provavelmente eles estavam disseminando algum ensino herético pernicioso, maldoso. Estavam atacando diretamente a cristologia. E Paulo, como esse Alexandre resistiu, blasfemou, não se arrependeu, chegou ao nível de Paulo entregá-lo a Satanás, excomungá-lo, entregá-lo às influências de Satanás. Ele não fazia mais parte do corpo da igreja de Cristo. Há a possibilidade desse mesmo Alexandre aqui do capítulo 4 ser esse Alexandre do capítulo 1, verso 20. Outra possibilidade, como eu já disse, o nome Alexandre é um nome comum e a profissão latoeiro também é um nome comum. E Paulo ele vai dizer para Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Há evidências de que em Troade havia como que uma associação de latoeiros dentro dessa cidade. E como Timóteo havia de passar no seu circuito, ele devia passar por Troade para trazer a capa de Paulo e os livros. Então Paulo, de maneira cuidadosa, alerta Timóteo na sua passagem, na sua ida, na sua viagem. Paulo adverte Timóteo de que ele deveria tomar cuidado, de que ele deveria estar alerta, de que ele deveria vigiar
com Alexandre, porque Paulo era um homem cuidadoso e ele havia sofrido muito nas mãos de Alexandre. Aqui eu entendo uma coisa, queridos, porque nós da Igreja do Senhor Jesus, pentecostais e assembleanos, nós somos adeptos de uma teologia vingativa e de uma teologia protetiva. Uma teologia de que se alguém nos fizer alguma coisa, nós temos uma autonomia, uma autoridade para infligir sobre tal pessoa um castigo divino. E uma teologia protetiva de que nada nos pode acontecer, nenhum mal nos pode ocorrer, ninguém pode nos tocar, ninguém pode tocar em um ungido de Deus, ninguém pode tocar naquele que tem promessa de Deus, ninguém pode tocar naquele que tem chamada de Deus. Mas veja que Paulo vai dizer que esse Alexandre lhe causou muitos males, não foram poucos, mas muitos males, e Deus permitiu. Só que nada passa batido diante de Deus, a justiça chegaria. Paulo diz que o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras, ou seja, Deus lhe dará o devido salário do seu trabalho. Se o trabalho dele foi afligir Paulo ou maltratar, então Deus lhe dará paga sobre isso. Então Paulo, como um pai que aconselha um filho, ele está aconselhando e advertindo Timóteo. Timóteo, toma cuidado com seus relacionamentos. Na tua ida a Troade, vigia com Alexandre. Toma cuidado com Alexandre. Não se relaciona com Alexandre, porque Alexandre causou muitos males a mim. Ele é uma pessoa que resiste à palavra, à doutrina, ao evangelho, que não quer, que ignora. Ele é uma pessoa tóxica, uma pessoa doente, uma pessoa talvez herética, uma pessoa que não é de Deus. E eu não quero que ele te cause danos como causou a mim. Porque Timóteo era um jovem pastor, era tímido, retraído, às vezes sentia medo. E por muitas vezes Paulo teve que dizer a Timóteo, não temas, não tenhas medo. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Ninguém despreza a tua mocidade. Então, para que Paulo evitasse de Timóteo padecer as mesmas coisas que ele havia padecido nas mãos de Alexandre, Paulo está advertindo, toma cuidado. E o que eu quero trazer nesse vídeo também é dizer, tome cuidado com os teus relacionamentos. Toma cuidado com os Alexandres latoeiros da vida, com pessoas que nos causam males, com pessoas que nos maltratam. Nós devemos evitá-las, nós devemos não nos relacionar com ela, porque é cilada, porque são pessoas doentes, são pessoas tóxicas, são pessoas que matam, assassinam emocionalmente a nossa vida. São pessoas que, por conta da sua tristeza no coração, da sua amargura, da sua mágoa, nos quer também transmitir para que nós venhamos ficar igualados com elas. São pessoas que não querem ver ninguém felizes, alegres, pessoas que são pedra de tropeço ministerialmente falando. São pessoas que não querem deixar que o evangelho se expanda, que o evangelho cresça na vida de outras pessoas. Ele não permite que a palavra cresça na vida dele, ele não permite que Deus opere na vida dele e também não permite que Deus opere e trabalhe na vida de outras pessoas. Guarda-te, vigia, esteja alerta, cautela com certos Alexandre latoeiros, pessoas que causam muitos males. É isso que eu tenho para dizer para você, esse conselho paulino que eu quero trazer também para a nossa vida. Que Deus possa nos guardar dos Alexandres latoeiros da vida, pessoas que causam males. Que o sangue do Senhor Jesus venha nos cobrir de todo mal e que Deus venha nos dar visão e discernimento. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Que você possa curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscreve em nosso canal. Em nome de Jesus.